Hoje nós vamos olhar um pouco para a forma como Cristo deu início ao seu ministério. E Mateus fez esse registro, essa introdução dessa forma. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Amados, quando a gente está no início de ano, eu gosto de olhar para esse momento como um reinício, como um momento de darmos de novo uma arrancada naquilo que temos em nosso coração fazer, buscar. E como igreja nós precisamos olhar para essa condição na condição de servo. Nós conhecemos o contexto da história de Cristo, por tudo aquilo que nós lemos, ouvimos, e sabemos que desde o momento em que Ele foi prometido ao mundo, Ele foi prometido exatamente para esse fim: servir. E Ele veio e cumpriu fielmente a sua missão. Se formos passar pelo Antigo Testamento, desde o Gênesis, a essa expectativa, porque havia essa promessa. Deus prometera um Redentor, o Messias, aquele que viria para resgatar a vida espiritual do homem na terra, aquele que viria para pagar pelo pecado cometido pelo homem, pecado que levou o homem à condição de miserável diante de Deus, aquele homem que foi criado para viver em plena comunhão com Deus e desfrutar de todo o seu santo cuidado e providência em sua vida, jogou essa condição fora, pelo simples desejo de querer ser igual a Deus. Isso entristeceu o coração de Deus. Como nós sabemos que todo e qualquer pecado entristece o coração de Deus, independente da forma como nós olhamos para o pecado, se grande ou pequeno, se mais importante ou menos importante ao nosso entendimento, todo pecado fere a santidade de Deus, contraria a dignidade santa de Deus e quebra a comunhão do homem com Deus. Não tem como viver em comunhão com Deus vivendo em pecado. Então, essa é a história que a gente tem aprendido. Os evangelhos, nas suas formas de comunicar aquilo que eles viram, aquilo que eles presenciaram, também aquilo que eles ouviram, narram a história do Senhor Jesus. Alguns evangelhos, inclusive, trazem à memória do leitor e do ouvinte trechos das profecias que foram trazidas para anunciar a providência de Deus
para de novo conduzir o homem, reconduzir o homem à sua presença. O Novo Testamento, ele concentra todo o seu esforço, toda a sua vocação em narrar de forma clara, precisa, objetiva a mensagem do Evangelho. Mostrar para o homem que perdeu seu status de imagem e semelhança com Deus, que há alternativas, que há uma nova condição proposta para que ele volte a desfrutar dessa condição de comunhão com Deus. Os versículos 12 a 16 do texto que nós lemos, ele vai tratar exatamente desse novo momento da história da humanidade. Veja que do seu nascimento, daqueles registros que tratam das aparições de Cristo, e nós temos os registros em que inicialmente Cristo foi levado ao templo para que se cumprisse na sua vida o que a lei, o que Moisés determinou, instruiu ao povo hebreu que procedesse com seus filhos do sexo masculino. E nós temos aquele registro de que ao 8º dia os pais levaram o menino ao templo para ser apresentado. E tem, irmãos, um momento muito edificante às nossas vidas. As passagens que registram o encontro de Simeão com aquele momento, onde Simeão faz uma afirmação que é muito profunda, em se tratando de um homem, que depois que ele toma o menino em seus braços, ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, isso é muito forte. Isso tem uma profundidade imensa, que precisa nos levar a entender a grandeza dessa afirmação e a consciência daquele homem em fazer tal afirmação. Logo na sequência, tem também o registro a respeito de Ana, e ela sauda a criança e diz para Maria o que está previsto para que aconteça na vida daquela criança. E o texto diz que Maria guardava todas as coisas que se dizia a respeito do menino em seu coração. Depois desse registro, nós vamos ter o registro em que os pais vão de novo cumprir a lei, e depois de cumprirem com seus deveres espirituais, retornando para a sua terra, se dão conta de que Jesus não está com eles, e ele é encontrado lá, depois de um dia de procura, em meio aos doutores, impressionando os ouvintes. Depois disso, irmãos, há um silêncio total a respeito da vida de Jesus. Então, dá-se o evento do batismo e, em sequência, o evento da tentação. Passado esse momento, então Mateus vem e faz esse registro. O que quer dizer esse registro? Antes da aparição pública de Cristo, quem estava em evidência
atuando como o mensageiro do Evangelho, era João Batista. E a mensagem de João Batista era também clara, precisa e objetiva. E concentrava-se exatamente nessa afirmação que Jesus faz, que Mateus registra, nesse versículo último que nós lemos: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista pregou essa mensagem com veemência, com coragem, com firmeza. E onde houve necessidade, ele confrontou a incredulidade, a dureza de coração dos homens da época. E nos traz a Bíblia Sagrada o registro de que a causa da morte de João Batista foi pelo fato de ele denunciar o pecado de Herodes. Depois daquele evento em que João Batista denuncia o pecado de Herodes, dado outros momentos em que ele olha para aqueles que iam à procura dele para serem por ele batizados, ele olha para os fariseus, para os escribas, para aqueles que se intitulavam como os donos do templo e ensinavam ao povo aquilo que eles gostariam que o povo aprendessem. E diz: raça de víboras. É muita coragem, irmãos. É preciso ter autoridade, confrontar autoridades, pessoas que poderiam condená-lo à morte. E ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugirem da ira vindoura? E todas essas coisas foram se amontoando contra João Batista, até o ponto em que ele é preso. E aí Mateus registra: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. A Bíblia nos diz que Jesus viveu a sua vida em Nazaré, cumprido também profecia, pois ele será nazareno. Então Jesus sai de Nazaré e volta para a Galileia, e vai morar em Cafarnaum. Dizem os estudiosos que Cafarnaum era uma cidade próspera, para a sua região, uma cidade que concentrava poder, que atraía a atenção. Mas nesse trajeto ele passa, por Zebulon e Naftali. Dizem também os estudiosos, os historiadores, que eram duas cidades que nós naturalmente chamaríamos de povoados, à beira da estrada, à beira-mar. Por isso que ele vai dizer: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Ele passa por esses lugares por onde João Batista passou pregando e levando o povo ao Jordão para por ele ser batizado. E aqui Mateus lembra a profecia de Isaías, capítulo 9, onde ele faz a profecia a respeito do nascimento do Messias. E Isaías faz exatamente esse registro para a terra que vivia, que não tinha valor algum, desprezada, destratada, sem importância para o contexto daquilo que o homem comum, um cidadão, busca, que é um lugar onde ele possa se estabelecer e se desenvolver. Então ele diz, se referindo a Belém, que de maneira nenhuma ela será pequena, pois de ti sairá aquele que há de salvar o homem do seu pecado. Irmãos,
Esses eventos que se deram na vida do Senhor Jesus são muito ilustrativos àquilo que deve ser também a nossa vida, as nossas buscas em termos de servos. No tempo de Deus, segundo a cronologia que nos é apresentada, quando Cristo estava aí pelos seus 30 anos, bem próximo dele, então ele sai daí, de sua terra, e vai ao encontro de João Batista no deserto para por ele ser batizado. Jesus sabia quem era ela, ele se conhecia, mas João Batista não tinha ainda a noção exata, precisa, da responsabilidade que estava sobre os ombros daquele que era também um seu parente carnal, homem, cuja responsabilidade coube a ele de preparar o seu caminho para que ele viesse cumprir a missão dada pelo Pai. Então João até tenta resistir àquele momento e diz: mas eu é que preciso ser batizado por você, e você vem a mim. Cristo prontamente, de forma sábia, diz: deixa por enquanto assim. João não discute, não resiste, e o batiza. Após aquele evento, então, João tem a certeza de que, de fato, ele estava diante do Messias prometido. Então, João o batiza. E Cristo vai para o deserto. Depois de um tempo, ele vai para o deserto. Então, vai buscar se aprofundar naquilo que era a vida espiritual, tomar posse, se preparar para cumprir a sua missão terrena. E depois de 40 dias, 40 noites no deserto, orando e jejuando, diz-nos a palavra que o Espírito levou para um outro lugar, deserto. Olha para onde Cristo vai, deserto. E lá ele é tentado pelo diabo. E nós ouvimos uma mensagem bem ilustrativa, bem clara a respeito desse evento. Então vem agora o evento da prisão de João Batista. Mas por que Jesus tinha que sair de lá, de Nazaré, e ir para a Galiléia e ir para um outro lugar? Para não pôr em risco a sua missão. Ele precisava cuidar da missão que tinha recebido do Pai. Então nos diz o texto que ele vai para Cafarnaum. E a gente conhece no histórico dos relatos dos evangelhos que é em Cafarnaum onde Cristo faz o seu primeiro milagre. Talvez não fosse especificamente a primeira aparição pública, mas é a mais impactante no início do seu ministério. E ele conduz a sua vida. Diz-nos os relatos bíblicos que, à medida que o povo ia ouvindo Cristo pregar, ensinar, manifestar poder, vinham pessoas de todos os lugares, dos povoados, das cidades circunvizinhas, para por ele ser curado, doentes, enfermos, possessos, escravizados. Todos vinham à procura de Cristo para por ele também ser tratado, ser batizado. E a gente conhece a história.
A nenhum Cristo se recusou tratar. E a todos ele tratou bondosamente. Estava em prática o cumprimento da profecia de que ele viria para libertar o homem da escravidão do pecado. Daí por diante, eis então como Mateus introduz Cristo nesse ministério. Daí por diante, início de uma nova fase na sua vida, Cristo vem a público para chamar o pecador ao arrependimento. Não é nenhuma mensagem distante do contexto que aquele povo tinha vivido nos últimos tempos. Era a mensagem que apontava para o pecador a necessidade de se arrepender, porque o reino de Deus estava próximo. O reino de Deus, desde aquele tempo, irmãos, está próximo. Cristo aqui, ele não prega uma mensagem que ficou no passado, mas ele mostra para a sua igreja, para o seu povo, para mim e para você, que essa mensagem precisa continuar sendo pregada com a mesma clareza, com a mesma precisão, com a mesma exatidão, com a mesma coragem com que pregou João Batista e com que pregou Jesus. É missão da igreja. Lembremos que quando Cristo, ele está sendo assunto aos céus, ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra, e esse poder agora eu transfiro para vocês. Se multipliquem, se espalhem por toda a terra e preguem a mensagem de arrependimento e salvação. Arrependei-vos. É imperativo. Veja que lá no final, Cristo vai dizer: ide. Ele não vai dizer aqui, olha, é bom que vocês se arrependam, mas ele diz: arrependei-vos, é imperativo, não é facultativo, não é, o homem tem feito disso pouco caso. Na sua grande maioria, o homem tem feito pouco caso dessa mensagem. É possível, inclusive, irmãos, encontrar dentro das igrejas, mesmo dentro das igrejas protestantes, igrejas que confessam, que guardam a fé reformada em seus corações, que vivem uma fé reformada, uma fé reavivada, mas é possível dentro dessas igrejas encontrarem pessoas que ainda precisam passar por essa fase do arrependimento verdadeiro, para experimentar de uma conversão também verdadeira, para não viver ilusão de ser crente sem ser salvo. Arrepender é imperativo. O arrependimento é pré-requisito para a salvação. Não há como ser salvo sem se arrepender da velha vida, do velho homem, da vida de pecado. O arrependimento gera no homem mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de conceitos. O crente não pode ser crente guardando consigo conceitos do velho homem, por isso que Paulo diz: o velho homem já passou, as coisas velhas passaram, ficaram para trás. Mas muitas vezes nós queremos servir ao nosso Deus, irmãos, guardando conosco, carregando conosco práticas passadas, pecaminosas, que nos agradam, que nos acomodam e que geram muitas vezes no coração
do crente, o sentimento de que eu não vou estar em pecado fazendo isso ou aquilo. O arrependimento, irmãos, deve ser de fato verdadeiro, completo. Ele precisa ir no fundo da alma. Ele precisa mexer com a consciência, porque senão ele não é um arrependimento. É uma acomodação com uma nova realidade. Ele precisa ser capaz de levar o homem ao afastamento do pecado e do mundo. Nós temos visto isso, temos ouvido isso, que precisamos ter coragem de enfrentar os nossos inimigos, os inimigos que nos levam ao pecado. Arrependimento precisa, de fato, gerar um novo sentimento, uma nova vida. Jesus Cristo diz: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus, está próximo o reino dos céus. Desde aquele tempo, desde João Batista, desde Jesus Cristo, o homem que conhece a Deus aguarda com expectativa a chegada desse reino. Porque aprende que esse reino, ele é infinitamente melhor do que o mundo em que vivemos. Essa mensagem, irmãos, que começou a ser pregada segundo os registros que nos são trazidos biblicamente por João Batista, ela foi reafirmada pelo Senhor Jesus e confiada à sua igreja. Jesus, ele se apresenta como o único que pode levar o homem a esse reino. João, capítulo 10, versículo 9, por exemplo, ele vai fazer uma afirmação bastante conhecida. Ele diz: eu sou a porta. Ninguém pode adentrar em nenhum espaço, senão pela porta. Ele vai dizer: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E se vocês precisam de vida, querem de fato vida, eu sou a porta pela qual vocês adentrarão o reino dos céus. Ele diz que aqueles que não entram pela porta não são salvos, são perturbadores da ordem, são ladrões e salteadores, como ele diz. João capítulo 14, verso 16, ele diz o quê? Capítulo 6, melhor dizendo, desculpem. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eis a porta por onde se entra para o reino de Deus, por meio de Jesus. Não há outro caminho. Ele diz: eu sou a verdade e eu sou a mensagem que vai trazer a você o conhecimento da necessidade que você precisa ter, de que precisa se arrepender e se preparar, porque o reino de Deus está próximo. Ou como está na nossa versão, porque está próximo o reino dos céus. Essa mensagem, irmãos, é responsabilidade da igreja pregá-la, continuar pregando, porque muitos ainda precisam ser conscientizados da necessidade de se arrependerem dos seus pecados. Quem andou cedo, precisou sair cedo da cidade, na cidade, pode ver a multidão de jovens, de adolescentes,
de pré-adolescentes, voltando para casa. Encontrei com um amigo tinha ido na padaria, aí ele não é crente, basicamente não vai à igreja nenhuma. Esse cidadão só vejo na igreja quando ele vai algum funeral de alguém conhecido. E ele dizia: rapaz, a noite não foi suficiente. Tinha um grupo sentado ali num banco da praça com uma caixa de som, numa altura insuportável. Ele disse: a noite não foi suficiente. Eu disse: essa é a vida que o homem busca para sua satisfação nos dias de hoje. Mas o fato, irmãos, é que, a despeito de como o homem viva, é responsabilidade da igreja. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Diga ao mundo que o reino de Deus está próximo. Mas, irmãos, essa mensagem que nós precisamos pregar, ela tem incomodado a nossa vida? Será que nós estamos realmente preparados para a vinda desse reino? Aguardamos com ansiedade a vinda desse reino? A nossa vida, a forma como nós temos tratado as coisas que dizem respeito à nossa vida, nos revela que estamos preparados, estamos nos preparando de fato para a volta de Cristo. A mensagem de que o reino de Deus está próximo. Para aqueles da época do Senhor Jesus, para muitos era a vinda do Messias prometido. Mas para nós, diz respeito à sua volta. E nós estamos, de fato, irmãos, preparados, ou estamos nos preparando devidamente para a volta do Senhor Jesus? A Bíblia nos diz que devemos vigiar, orar, jejuar, desejando sinceramente a volta do reino de Deus. A expectativa da volta do reino de Deus não pode gerar em nós o acomodamento de que essa mensagem é para nós, que devemos cuidar apenas de nós, mas que devemos cuidar da mensagem que nos foi confiada. João 18:8 diz assim: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixe que eles vão embora. Não se preocupem com sentimento, as ideias. Muitos vão desprezar a mensagem do Evangelho, mas aqueles a quem o Senhor escolheu, aqueles a quem o Senhor elegeu, Ele vai parar e ouvir. E ao ouvir, Ele vai mergulhar na consciência de que ele precisa de fato se arrepender, porque o reino de Deus está próximo. Irmãos, a igreja precisa tomar posse desse registro de Mateus 4:17. É responsabilidade da igreja do Senhor Jesus. Não é responsabilidade exclusiva do pastor da igreja, da sua liderança. É responsabilidade de toda a igreja. Tentar entender aquela atitude do Senhor Jesus, quando Ele diz, como registra Mateus, daí em diante, a partir daquele momento, a partir desse momento, Jesus começou a dizer, a igreja deve começar a dizer,
arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. No outro momento, o próprio Cristo vai dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus é vindo. É como se ele dissesse: eis-me aqui, não se importem com o que os homens vão dizer de vocês. Nós sabemos que, para alguns, o próprio Cristo era um louco. João Batista era um louco. Os profetas eram tratados como loucos. Desde Noé, os homens que se levantavam para pregar o Evangelho eram tratados como loucos. Não importa como o mundo vai vê-los, importa que preguemos o Evangelho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.